Graça e paz, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo e saudações cristãs a todos. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 25. Vamos fazer a leitura rápida para não tomar muito tempo do vídeo, ok? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando, ou já se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, ele disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Irmãos, a prudência é algo muito essencial. Nós temos que ser prudentes, porque mesmo o Senhor Jesus Cristo disse: seja simples como o pombo e prudente como a serpente. E essas virgens que nós vemos, para primeiramente vocês poderem entender, porque muitos interpretam isso de uma outra forma. Ali existiam 10 virgens, conforme o costume judaico, que poderiam até ter mais, eu acredito, mas ali só tinha 10. Conforme o casamento naquela época judaico, hoje talvez não seja dessa forma, ficavam 10 virgens que eram também donzelas, muitas delas eram donzelas da noiva, né, que ficavam com a noiva. Já eram amigas, já cuidavam ali daquela casa, enfim. E no dia do casamento, então elas eram preparadas e ficavam no caminho em que viria o noivo. Era uma tradição, era um costume já até o costume do casamento, como hoje tem muitos costumes no casamento. A noiva coloca véu e outras coisas mais, se prepara o caminho da noiva às vezes com um tapete, isso aí tudo é costume, não é? E ali era esse costume, era um costume judaico. E quando se escutava o barulho, eis que aí vem vindo o esposo, elas tinham que se levantar da onde elas estavam e ir encontrar o esposo com as suas lamparinas acesas e voltavam com ele, iam com ele até aonde ia ter a núpcia, aonde ia ter o banquete da núpcia. Entendeu? O banquete, onde eles iam comer, enfim. Mas geralmente eram 10, né? Que seria o máximo, né? Porém, irmãos, tudo isso aconteceu. Elas estavam ali, umas dormiram, as outras dormiram também, e de repente ouve-se o barulho. Aí vem o esposo e todas acordaram. Quando elas acordaram, as que acordaram juntas perceberam que não tinham muito azeite, porque elas eram nécias, quer dizer, aqui está escrito loucas, mas em alguma Bíblia diz nécias, quer dizer, não tiveram cuidado, foram loucas em não ter cuidado, não tiveram prudência de comprarem um pouco mais de azeite de reserva, porque eram lamparinas. Então elas iam encontrar o esposo com as suas lâmpadas apagadas. Elas nem poderiam entrar daquele jeito, e até mesmo encontrar o esposo com as suas lâmpadas apagadas, elas poderiam até causar um problema sério para elas mesmas, né? Porque no escuro elas não iam encontrar nada, a não ser que elas seguissem as outras, mas não dava. As outras também foram rápido, cada um quis fazer a sua parte. Elas chegaram para as outras antes das outras saírem: dai-nos o vosso azeite. Mas elas eram prudentes, elas olharam para o azeite e falaram: olha, nosso azeite pode acabar, e aí vai ficar ruim para nós também. Faz o seguinte, compra lá rapidinho e volta.
mas não tinha mais como comprar. Chegaram lá, não conseguiram comprar. Voltaram, né? Ou se tiveram alguma coisa, então elas foram, enfim, elas foram lá buscar e chegaram atrasadas. Eu também não posso dizer aqui, vamos ver se está no texto, irmão. Elas chegaram, o esposo e as que estavam preparadas entraram e ela para as bodas. E depois chegaram também as outras vidas. Senhor, Senhor, abre-nos. Quer dizer, não está escrito se elas tinham conseguido ou não comprar o azeite. Certo é, mesmo que elas tivessem um pouquinho de azeite, mas elas não foram fiéis naquilo, não digo na fidelidade delas, mas elas não tiveram a fidelidade com o noivo, que era a responsabilidade de cumprir aquela celebração. Porque a nossa fidelidade, que nós dizemos que temos que ser fiel, não é que nós somos fiel, é porque Cristo está em nós. E Cristo estando em nós, Ele nos faz fiéis por Ele em nós. Nós não temos condição de ser nada se Cristo não estiver em nós. Então significava que aquelas mulheres não estavam preparadas mesmo, vamos dizer, não estavam em Cristo, porque isso aqui simbolizava tudo Jesus Cristo. E elas chegaram e o Senhor já tinha entrado, o noivo já tinha entrado, abriu a porta para aquelas que estavam com azeite, não é? E depois mandou que fechasse a porta, porque ali ia ser a festa nupcial, o banquete nupcial. Não é que ali as mulheres iam ficar, iam dormir tudo com o esposo, não tem nada a ver uma coisa dessa, irmão. Tem irmão que eu já vi falar mais ou menos achando que era isso. Não, isso era um costume, ele tinha uma noiva só. Aquelas outras mulheres eram virgens que estavam ali para cumprir um costume judaico no casamento. Hoje eu acredito que não é assim, hoje tem uma roupa, enfim, é diferente. Não sei bem como é que funciona, mas estou dizendo que naquele tempo que o Senhor Jesus estava falando era desse jeito, ok? Os costumes mudam muito, irmãos, tá? Certo que a palavra não muda, mas costumes mudam, né? A gente tem que entender isso. Porque por isso que quando a gente vai pregar uma palavra, conforme a época, é uma coisa. Depois passou aquela época, a palavra continua a mesma. Mas não dá para aplicar aquele mesmo costume. Por quê? Ali já não vão entender o costume, vai dar confusão. Está entendendo, irmãos? É muito simples isso de entender. O Senhor não vai salvar ninguém por causa de costume, irmão. Não adianta. Não, o Senhor vai me salvar porque eu uso véu. O Senhor vai me salvar porque a minha igreja saúda com ósculo santo. O Senhor vai me salvar porque na minha igreja a gente ora de joelho. Nada disso vai salvar você. Você só vai ser salva se você crer em Jesus Cristo. Só, mais nada. E cumprir a palavra de Deus. Não é andar de qualquer maneira, não. Cumprir a palavra de Deus. E geralmente quem tem Jesus Cristo no seu coração, não tem como ele descumprir. Porque o próprio Espírito de Deus nele faz com que ele seja modelado. Por isso que tem muita gente que fala assim, que nós vamos ser salvos pelas nossas obras. Não seremos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Porém, as obras que se manifestarem em nós, essas vão contar como frutos para a honra e glória do Senhor, porque elas são obras de Cristo em nós. Porque nós cremos numa obra para nós produzir uma obra. Nós temos que estar ligados na figueira, né? Ou melhor, na oliveira, para produzir também a azeitona, o azeite, né? Então, nós éramos zambujeiros, somos chamados, enxertados na verdadeira videira, não é? Videira, não, a verdadeira oliveira, desculpe, eu misturo muito. Na verdadeira oliveira que produz o azeite, não é? Então veja bem, nós não éramos povo, mas passamos a ser povo. Enxertando-nos na oliveira, nós passamos a produzir obras, produzir frutos. Porque frutos sem estar enxertado, obras boas sem estar enxertadas, não salvam. Quem salva é Cristo. Agora, estando enxertado em Cristo,
nós vamos produzir obras boas. Porque aquele que não produz obras boas é como aquela videira, que o Senhor Jesus fez a comparação. Que ele disse que o pai olhava nas varas e a vara que não dava fruto, ele cortava. Mas o fruto era da onde que vinha? Era de Cristo. Então a pessoa estava ali, a vara estava ali, mas não estava recebendo a seiva. O que é seiva? É o que faz a vara produzir frutos. Então nós não tendo a seiva, nós não temos obras de Cristo. Então todas as obras não são nossas, elas são de Cristo, não são elas que vão salvar. Se nós não estivermos ligados em Cristo, estivermos só em corpo presente, com essas ideologias, porque eu uso véu, porque eu saúdo com ósculo santo, porque eu saldo meu irmão, porque eu isso aqui, não perco o culto. Mas você fala mal, xinga, fala palavrão, você mente, você rouba, você prega para a igreja uma coisa e faz outra, você fala para a igreja que tem que perdoar e você não perdoa, você fala para a igreja que Deus perdoa, mas você não perdoa. O que você está produzindo, irmão? Você não está produzindo nada. Se a igreja faz, você não faz. A igreja está melhor que você. Deus pode até perdoar, mas nós não perdoamos. Então você é vara seca. Me perdoe de falar, mas é verdade. Porque a vara que está ligada, ela perdoa, irmão. Porque ela está em Cristo. E Cristo falou assim, que ele é a misericórdia. E se ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Então você está que nem as virgens loucas, você não tem nada. Então era assim, irmão, que funcionava, entende? Então, aquelas mulheres, voltando lá na virgem, para não perder o ritmo, aquelas mulheres que eram nécias, loucas no caso, vamos falar nécias, né? Tem algumas traduções que falam nécias. Aquelas mulheres sabiam que logo elas teriam que buscar o noivo, que era costume. O que aconteceu? Escutaram o barulho, não tinha azeite e foram comprar. Mas as outras foram encontrar o esposo, porque o costume era esse. Elas iam encontrar o esposo e levavam ele até a porta onde ter as festas. E quando chegava lá, abria a porta, o esposo entrava com elas, e quando o esposo entrava, fechava a porta e ali ia ter a festa, os comes e bebes, enfim. Elas chegaram atrasadas, sem condições, já tinha fechado a porta. Aí elas bateram, abre-nos, Senhor, porque Senhor, abre-nos. Em verdade vos digo, não vos conheço. Pronto. Assim vai ser a vinda do Senhor. Não adianta você ficar esperando o Senhor e não colocar azeite. Não adianta você ficar esperando o Senhor e não colocar azeite. Você tem que colocar azeite. Qual azeite que você está colocando? Só aquele que sai da boca do irmão que está no púlpito? E se aquele azeite lá não estiver bom? E se aquilo ali já não for mais azeite? Agora, e aquela que é prudente, ela vai lá, ó, o irmão e a irmã que é prudente, aquele irmão pregou isso, vamos ver se está escrito. Ah, isso é julgar a palavra. Não é julgar a palavra. E se fosse, não teria problema. Porque Paulo falou, um prega e os outros julguem. Isso aí está escrito. Esse julgamento não é julgamento de juízo para condenação. Esse julgamento é o julgamento de análise. É totalmente diferente. Por isso você tem que entender. Então você pegou a Bíblia e foi... Peraí, mas o irmão falou isso, mas está escrito isso. Às vezes ele errou. Todo homem está sujeito a errar. E quando ele errou, você pode chegar nele e perguntar para ele. Ô irmão, por que vocês tiraram aqui, a Bíblia contém a palavra de Deus, está aqui no final do nosso inário, e eu peguei o inário 4 lá e vi que a Bíblia é infalível, palavra de Deus. Por que foi tirado? Pergunta! Vamos ver como é que ele responde. Ele vai dizer para você, porque na Bíblia está escrito sobre Satanás, que falou com o Senhor Jesus. Não tem nada a ver, irmão. O que está escrito aqui, irmão, mesmo que seja coisa do adversário, foi Deus que mandou que escrevesse. E se foi Deus que mandou que escrevesse, é a palavra de Deus. Está entendendo? Um escritor que escreve qualquer livro, ele pode escrever um livro vamos supor, um livro da natureza. Então eu encontrei aquela flor, que era tal flor. Né? Aí diz assim, mas também vi uma cobra. O que tem a ver com isso? Entendeu? Parece que não tem nada a ver, né? Mas o livro é dele, ele escreveu aquilo. Podia tirar a cobra, não podia? Mas ele deixou lá escrito. E porque ele escreveu cobra e vai tirar o contexto da história? Não vai. É a mesma coisa, irmão.
Presta bem atenção. Está escrito do Satanás que tentou o Senhor Jesus? É porque está escrito para nós entender como que foi a tentação do Senhor. Para nós entender que nós também seríamos tentados. O homem lá escreveu que tinha cobra, por quê? Ele quis dizer que, ó, vocês que cuidam do jardim aí, cuidado com a cobra. Basta entender. Você está entendendo? Uma comparação que eu fiz assim, meio assim, parece que sem nexo, mas se você entender, você vai compreender que tudo tem um sentido. Então você vai ler as Escrituras, estudar as Escrituras, mas não pode estudar a Escritura, porque a palavra de Deus é por revelação, é por divina revelação. Irmão, a palavra de Deus é por divina revelação, mas nós não somos tão santos para entender tudo. E Deus nunca nos impediu de estudar a sua palavra, certo? Deus nunca, se nós for pegar ver, Daniel era um homem inteligente, sábio, conhecia toda a palavra de Deus daquela época, que era na Torá e nos livros judaicos, que tinha também as histórias dos reis, enfim, né? De Gênesis, né? Ele conhecia aquilo que já estava disponível, tenho certeza que ele já conhecia. Não vou dizer que estava tudo disponível, porque muitos livros foram escritos depois, mas ele examinava, procurava, estudava. Aí vem um outro e diz que não pode estudar. E o Senhor Jesus diz que pode. Porque aí você fala, mas você vem lá com 5 de João, versículo 29. Sim. E tem mais partes que diz que pode. Até no Velho Testamento. No Novo. Tem uma parte que diz assim, meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecimento se adquire como? É estudando, não se adquire conhecimento de outra forma. Por isso que Deus já nos deu cérebro, já nos deu competência para nós entendermos, nos deu visão, audição. Ora, quando a pessoa não tem oportunidade, quando é criança, não é? De estudar devido a uma vida carente, uma vida de situação difícil, Deus ele é sábio e é justo e jamais ele vai cobrar dessa pessoa isso, irmãos. Deus é misericórdia, não é que nem os homens, não. Ele vai fazer aquela pessoa aprender, mesmo faltando dentro dela esses requisitos terrenos. Porque não precisa para Deus ensinar também. Mas não é porque não precisa que nós, que temos as habilidades que Deus nos deu olfato, nos deu audição, nos deu visão, nos deu tato, entendeu? Nós não podemos usar isso para as coisas de Deus. Como é que nós usamos? Aí diz que estudar para as coisas da terra. Tem até um ensinamento que estudar para isso tem que deixar. Quer dizer, tem que deixar para as coisas da terra. E para as coisas do céu não pode, porque Deus revela. Irmão, tenha a santa paciência, irmão. A pessoa que está se dedicando em compreender as Escrituras, mas ele pode entender errado. Se ele é homem de Deus, se ele está fazendo aquilo porque ele está querendo servir a Deus e não se aparecer, você acha que ele vai ficar no engano? Quer dizer que a Bíblia se tornou perigosa, não pode ler, porque senão você está pregando que nem os católicos daquele tempo que ficaram com a Bíblia presa lá, que precisou Martinho Lutero fazer a reforma para poder traduzir a Bíblia pro alemão. Irmão, cuidado, hein? Cuidado que você está sendo enganado. Cuidado, olha onde você está indo, veja como você está escutando. Aí você fica sem azeite, sabe por que você fica? Você vai lá, o que é o azeite? É a palavra de Deus. Mas você vai lá buscar a palavra do homem. E ele já sabe muito bem. Irmãos, até se ele olhar, você fazer um pedido na porta, olha como que um homem inteligência. E você colocar um monte de enfermidade lá, ou um monte de causa, problema, tribulação, ele já vai ver que está cheio de gente com aquela situação ali. Qualquer palavra que ele pregar dentro daquele contexto, todo mundo vai dar glória a Deus. Você que entrou aqui enferma, você que entrou aqui provado, você que aconteceu isso e aquilo, estava ali. Você que está com uma causa, o Senhor te diz, vou pegar a tua causa, vou colocar por cima. A pessoa está ali. Ele já viu no pedido de oração. Irmãos, tem muita coisa que Deus mostra, não vou dizer que não, por causa da simplicidade do povo e até da simplicidade do próprio pregador, porque ele está ali também
Ele está ali também por um tempo determinado. Existe isso. Quantas vezes tem pregador que a gente vê que é homem de Deus, que prega mesmo, mas não está entendendo. Quando ele entende, ele sai, irmão. Ou senão, quando ele começa a entender, ele começa a pregar Jesus Cristo. Que nem aconteceu num lugar aí, que eu não vou falar onde. Ele começa a pregar Jesus Cristo e ele é chamado, tá, irmãos? É o que aconteceu num lugar. Ó, não pode pregar mais isso, prega do jeito que nós estamos acostumados. Não, ele vai continuar pregando. Ah, mas vai, então vai sentar. Os irmãos estão entendendo? Onde nós temos que estar? Aonde se pode pregar Jesus Cristo ou aonde não se pode? Ah, mas lá fala de Jesus Cristo. Falar de Jesus Cristo, você vai na igreja romana também fala. Falar de Jesus Cristo, você vai em alguns lugares aí até que não são lugares que eu nem vou citar aqui porque não são dignos, também às vezes fala. Falar de Jesus Cristo é uma coisa. Falar de Jesus Cristo pelo Espírito, na comunhão, com a comunhão, é outra coisa. Então não precisa estudar com a comunhão. Não. Você estudando, falando de Jesus Cristo, é logicamente que será como um esterco para adubar a tua terra e você vai ter mais conhecimento para poder expor aquilo que é bom e o povo sai contente e ainda com um aprendizado. Então não vamos impedir ninguém ler a Bíblia, ninguém estudar a Bíblia, não vamos impedir. Se algum lugar está impedindo, saiba que tem coisa errada aí. É só você procurar, você vai ver. Sabe? Aí, o que acontece? A pessoa vai para lá despreparado. Chega lá, aconteceu casos, o jovem vai lá, faz uma pergunta, ele não sabe responder. Não tem humildade também para dizer que não sabe, né? Aí fala pro jovem, vai orar, você não creu na palavra, não sei o que, o jovem vai embora. Aconteceu comigo. Aí a pessoa me liga, a mãe ou melhor, a esposa desse, eu falei jovem, mas é porque é novo. A esposa me liga, a esposa desse irmão, e fala assim, olha, meu esposo quer se matar porque aconteceu isso. Por causa do quê? Por causa de uma palavra que saiu da boca, que era para sair da palavra da vida, saiu a sentença da morte. Agora eu pergunto, uma fonte pode jorrar duas águas? Não pode. Então seja você, pega a tua água diretamente da fonte que é Cristo. Se não for cristocêntrico, tome cuidado. Não é que não vai poder pregar mais o Velho Testamento, porque se nós formos olhar desde o primeiro livro de Gênesis até o último livro de Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Então, irmãos, graça e paz com todos, que essa palavra gloriosa, comunhão do Espírito Santo, reine dentro dos vossos corações. Amém. E agora que nós vamos encerrar, eu gostaria de pedir aos irmãos que cooperem conosco, que divulguem essa palavra, irmãos. Passe para frente para mais pessoas ouvirem, porque muitas pessoas, às vezes, ouvindo uma palavra assim, eles vão entender melhor as Escrituras e até há uma conversão. Passa para quem você não conhece, para quem não é cristão ainda. Irmão, nossa intenção aqui não é dinheiro, nós não estamos aqui querendo dinheiro, nós precisamos do dinheiro sim. A hora nós estamos apertados, só Deus sabe, mas nossa intenção é que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser propagado nos quatro cantos da terra. E nós precisamos de vocês. Se vocês não fazerem isso, irmão, eu vou lá olhar, vai estar 100 visualização, 200. E uma palavra tem que ter mais de 1000, irmão. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Deus abençoe a todos e que o Senhor seja glorificado. Amém e amém.